A Federação Espírita Brasileira, em sua sede em Brasília, está realizando um curso sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, neste desenvolvimento, além de nós seguirmos todos os capítulos do livro ao longo de um ano, em cada capítulo nós nos detemos em um versículo ou citação do Novo Testamento que nós consideramos chave, importante para o entendimento do capítulo. E neste capítulo e neste versículo nós nos aprofundamos em um estudo utilizando a metodologia do ensino ou do estudo minucioso do Evangelho, que foi desenvolvido por uma equipe de Minas Gerais, liderada por Honório Onofre Abreu, e que ele, inclusive, sintetiza tudo isso no livro Luz Imperecível. Nós vamos, então, é interessante que no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. Logo de início, Allan Kardec coloca um trecho de João 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, é esse trecho de João que nós estaremos hoje analisando com a participação da equipe que está desenvolvendo o curso na FEB, equipe inclusive de monitores, e com uma participação especial do nosso companheiro Wagner Gomes da Paixão, de Belo Horizonte, que esteve sempre muito ligado aos labores do nosso estimado Honório Abreu, inclusive participou com Honório de estudos com base nessa metodologia do estudo minucioso do Evangelho. Como nós estamos falando dessa proposta que foi desenvolvida por Honório Abreu e que está explicitada no livro Luz Imperecível, em geral, são algumas perguntas que são utilizadas para guiarem o aprofundamento. Por exemplo, quem, onde, quando, como, mas também nós podemos analisar o verbo, o tempo do verbo, tudo isso para facilitar o entendimento do contexto e retirando a essência, né, daquilo que foi registrado pelos evangelistas. E ao final, Honório sugere a reflexão, fazendo-se assim uma síntese, trazendo inclusive para os momentos atuais. Então, em síntese, nisto consiste o trabalho do estudo minucioso do Evangelho. Como primeira etapa de nossa reunião, de nosso estudo, é interessante que analisemos alguma palavra que seja interessante, uma palavra-chave existente nos textos do Novo Testamento. Então nós vamos pedir ao Flávio que faça aí alguns comentários com base no texto do Novo Testamento. Uma primeira coisa que é interessante a gente prestar atenção seria nessa primeira frase: não se turbe o vosso coração. E é interessante a gente ver a questão da palavra turbe, porque ela aparece dessa maneira no Evangelho segundo o Espiritismo
e ela aparece também em outras traduções do Novo Testamento. Mas o Haroldo, a tradução do Haroldo do Novo Testamento, ele coloca não se perturbe. E ele coloca o perturbe no sentido de irritar-se, enfurecer-se, falar-se em tom severo, censurar, comover-se, agitar-se, perturbar-se. Então é interessante a gente juntar um pouco as duas expressões. A questão de não se turbe com não se irrite. Ou seja, o turbe no sentido de turvar, de se inquietar-se. O coração, que seria o sentimento. Então é não turvar o sentimento, não inquietar o sentimento, não se irritar-se ao ponto de gerar essa névoa em torno do sentimento. Porque, como a gente vai ver mais adiante, as moradas também podem ser vistas como campos mentais, campos do sentimento. E elas refletem isso. Há algum outro texto do Novo Testamento? Você acabou de citar a tradução de Haroldo Dutra Dias, que foi editado pelo SEI, a editora do Conselho Espírita Internacional. Mas algum outro texto que é interessante que nesses estudos sejam adotados? Existe também a tradução do ele é o João Ferreira de Almeida, sobretudo a versão dele que chama ACF, Almeida Corrigida Fiel, que é uma versão que, digamos assim, ela se mantém bastante fiel ao texto recebido. Ela não tem atualizações, alterações. Então é bastante interessante a gente usar para comparar, sobretudo porque a gente não tem acesso ao grego, ao hebraico, então é bom a gente ter versões em português variadas dessas traduções. Então, no caso, tem a do Allan Kardec, que ela é baseada na Bíblia de Saci. Então, no caso aqui, é uma versão feita no século XVII, que Kardec usou no século XIX. Aqui, a do João Ferreira de Almeida também é do século XVII, mas já direto no português. E a do Haroldo é uma versão mais recente, feita nos últimos anos. Então é bom a gente ter essas três versões para a gente poder ver a variação das palavras e caracterizar as nuances de cada uma delas, para ver em que, para, digamos assim, colocá-las dentro do contexto adequado da frase e da ideia. Bom, além da análise, de um texto do Novo Testamento, é bastante sugestivo o trabalho que Honório Abreu fez, valorizando as obras da codificação espírita e as interpretações realizadas pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Então, nós vamos também, ao longo dessas reuniões, trabalharmos aí obras de Allan Kardec e obras de interpretação do Evangelho de Emmanuel e também, em alguns momentos, de seus romances históricos. Mas, aproveitando a visita do Wagner, eu gostaria que ele também comentasse alguma coisa dessa etapa, do estudo. Nós vamos lembrar, dentro desse contexto muito importante para a nossa reflexão íntima acerca das verdades imortais que Jesus nos trouxe, que é uma pesca de luzes espirituais na definição do espírito Alcione no livro Renúncia. Nós estamos aqui, na verdade, nos identificando com o divino, estampado em parábolas, em registros, em vivências do Mestre. Por isso essa pesca se torna imprescindível à qualificação do nosso ser diante do infinito nesse processo de evolução em que nos encontramos. Por exemplo, o Flávio nos trouxe ali a questão do não se turbe. O Haroldo traduz como perturbar. E ele trouxe bastante luz na reflexão que ele fez sobre os verbos. E nós podemos, por exemplo, remontar uma obra de Emmanuel que chama Pensamento e Vida, que é uma cartilha indispensável a quem estuda doutrina e quer compreender esse mecanismo evolutivo. Lá ele vai definir assim: a mente é o espelho da vida em toda parte. Então nós começamos a entender, a mente é o espelho, não se turbe, não se perturbe. E começamos a definir com Emmanuel. Nós temos toda a estrutura intelectual como o anteparo, ou essa estrutura que tem a sua face cristalina chamada sentimento.
Quando Emmanuel esquadrinha a mente por esse prisma, nós começamos a pensar na beleza do texto, na proposição de Jesus, que já conhecia tudo isso, que agora nós estamos começando a desvelar com a revelação espírita. Então, Emmanuel nos ajuda no Pensamento e Vida a entender o espelho da mente, que não se deve turbar ou se perturbar com propósitos transitórios. Então nós já temos aí um ponto de partida interessante. Então, aí esse é um ponto de partida, e o outro ponto de partida é a questão das moradas, né? Das muitas moradas na casa de meu pai, e que também tem aí uma gradação imensa de entendimento. Mas a gente poderia começar a lembrar do que está anotado em O Livro dos Espíritos. Então vamos pedir ao José Luiz. Sim, se nós remetermos aqui à questão 55 que Kardec questionou aos espíritos, todos os globos que circulam no espaço são habitados? E ele responde que sim, ou seja, Deus não criaria no universo alguma coisa que fosse inócua, que não tivesse utilidade. Então todos os globos são habitados. E aí a gente às vezes se questiona por que os nossos cientistas, os nossos pesquisadores, eles não encontram a vida assim tão facilmente, né? Por quê? Porque talvez esteja procurando de forma diferente, procurando um corpo físico igual ao nosso, idêntico ao nosso aqui da Terra, e com certeza eles não vão encontrar. Porque na questão 181, Kardec fala assim, pergunta assim: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Então ele diz que não, porque os corpos, cada mundo tem o seu grau evolutivo de acordo com os espíritos que habitam. Então, nesse caso, a gente considera que é o como que nós estamos, né? Em um mundo nós estamos com um corpo mais sutil, mais límpido, mais puro, no outro mais grosseiro. Então nós temos que entender por esse ângulo que todos os globos têm sim vida, mas não de uma maneira igual em todos eles, embora muitos são semelhantes, como diz aqui no Livro dos Espíritos. E é interessante que Allan Kardec, no livro A Gênese, num capítulo chamado Uranografia Geral, há uma série de informações de natureza espiritual e outras com análise do conhecimento científico da época, mas feito de uma forma tão ampla e genérica que não está desatualizado. Mas, entre outras coisas, Allan Kardec então fala a respeito do comentário há pouco aí lembrado de O Livro dos Espíritos. A Terra, doravante inscrita no livro da vida, é berço de criaturas cuja fraqueza a divina providência protege. Nova corda colocada na harpa infinita, e que no lugar que ocupa tem de vibrar no concerto universal dos mundos. Então nós já começamos a entender, né, que uma das interpretações é que entre as moradas nós podemos situar os vários mundos, né, que teriam formas de vida. E outro detalhe importante é que no mesmo livro A Gênese, Allan Kardec, no capítulo Gênese Espiritual, faz uma referência, e nesse livro ele estuda aquele início da Bíblia, né, a origem do homem, de Adão e Eva, e ele chama de raça adâmica. E aqui é interessante que Kardec, ao abordar o tema, diz assim: segundo o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou, se quiserem, uma dessas colônias de espíritos vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por esse motivo chamada raça adâmica. Quando chegou à Terra, o planeta já estava povoado desde tempos imemoriais. Da mesma forma que a América, quando foi descoberta e chegaram os europeus, nós já tínhamos aqui outros habitantes. Então é interessante, né, essa relação das obras da codificação. Mas há uma obra de Emmanuel que faz um comentário interessante, né, sobre essa questão aí relacionada com as moradas em geral, né? Nós vamos encontrar, César, com a sua lembrança, no livro A Caminho da Luz,
o histórico espiritual do nosso planeta, revelado por Emmanuel com muita precisão e com muita beleza. É uma obra de referência no concerto da nossa revelação espírita, atendendo aí a uma demanda que é essa transição onde as pessoas se movimentam sem rumo. Nós temos aqui os ascendentes espirituais do nosso planeta e vamos observar um estudo substancioso do benfeitor, trazendo para nós exatamente a definição desse grupamento que vem da constelação do Cocheiro, conhecida por Capelo, um dos orbes. E esse grupamento ele vai se subdividir aqui e formar 4 grandes civilizações, que são exatamente as castas hindus, o povo hebreu, a família indo-europeia que fundaria a Europa, são os arianos, e os egípcios. Então, cada qual representando uma vertente desse mundo de origem. No mundo onde eles viviam antes da Terra, esse mundo alcançou o que hoje a Terra alcança, que é essa transição de mundo de expiação e prova para a regeneração. Como eles estavam muito presos ainda aos seus interesses e se tornaram uma espécie de tumor maligno naquele planeta, e é uma minoria, eles, por sintonia e por providências salvadoras de nosso Pai dentro das leis, a cada um segundo as próprias obras, foram situados no orbe terrestre, que era um planeta primitivo à época, e a chegada deles inaugurou aqui um novo ciclo de vida, porque é uma enxertia, como Paulo vai demonstrar em uma de suas epístolas, em que ele diz assim: tropeçaram para que caíssem? Não, mas pela sua queda vê a salvação gentio, para os incitar à emulação. Se a sua queda é motivo de incitação ao melhor, quanto mais a sua plenitude. Porque há riqueza nesse processo de intercâmbio. Então a gente nota a solidariedade entre os mundos, e o item, que é um dos princípios da doutrina pluralidade dos mundos habitados, ganha nova dimensão com esse estudo. Mas o Emmanuel traz detalhes que se tornam importantíssimos para quem quer conhecer a própria origem, a própria escalada espiritual. Pois bem, então nós analisamos até agora a palavra moradas e a expressão muitas moradas na casa de meu pai, lembrando aí da pluralidade dos mundos habitados, não é? Mas tem aí algumas interpretações a mais que nós podemos fazer na questão de moradas, né? O que a gente poderia também analisar com esse termo morada ou habitação? César, então nós podemos ver um novo conceito do termo morada, se nós formos analisar a obra do Honório Abreu. Veja, quando ele comenta exatamente o capítulo das moradas na casa do meu pai, ele faz a seguinte citação: as moradas podem também ser representadas por planos que se expressam por vibrações e não propriamente por lugar. Então veja, se nós pegarmos o conceito de morada como o conjunto das nossas próprias vibrações, nós vamos nos remeter à pergunta quando. Porque os vários estudos do Evangelho, nas suas várias épocas, teve que ter uma linguagem adequada, de acordo com as vibrações daquele tempo, de acordo com a matéria da alma que constituía cada espírito encarnado. Então, o interessante desse estudo e dessa metodologia é como se um despertar dessas vibrações por um novo tempo. Nós não precisamos fixar o que aprendemos nos nossos mapas, nos nossos atlas que vinha. Os globos, os planetas, os seus satélites, não é? Nós podemos imaginar a nossa vibração, os nossos estados da alma. Eu acho que é um outro enfoque que vai enriquecer sobremaneira o estudo e a interpretação da mensagem de Jesus. Você falou no quando, a gente pode também lembrar o como. Nós conhecemos o nosso planeta. A doutrina espírita nos fala
decodificando, interpretando a mensagem de Jesus, que existem as várias moradas, que são os vários planetas que ficam no orbe do universo. Mas nós, enquanto encarnados, conhecemos o nosso. E como é que a gente trata a nossa casa? Como é que a gente vê o nosso planeta? Então, quando você falou em sentimento, não turbe o vosso sentimento, que o Flávio também falou, é um alerta para a gente também se vigiar quanto a olhar para a nossa casa e pela nossa casa. Porque muita gente reclama do que tem, de onde está, o que está passando na sua atual morada. Nada está bom, mas esquece de que está recebendo aquilo que tem condições de receber, nem mais nem menos. Porque se fosse a mais, não entenderia e iria desperdiçar. E se fosse a menos, não aproveitaria. Então, essa lição também mostra que a gente deve olhar pela nossa casa hoje, que é o nosso planeta Terra, e deixar de reclamar, deixar de ver os pontos negativos, deixar de destruir o que nos foi oferecido e começar a cuidar da residência, emitindo não só atitudes positivas, mas sentimentos elevados que possam colaborar com essa aura vibratória que envolve o nosso planeta. Ainda mais neste momento em que todos nós sabemos que estamos num período de transição, em que tudo está mudando muito rapidamente, inclusive a nossa maneira de olhar, o nosso sentimento. Então é bom que a gente fique atento a essa vertente de que, tendo outras casas, Jesus disse: quando estiver pronto eu virei buscar. Mas nós só poderemos ir com Ele quando nós estivermos em condições de habitar a outra casa. Enquanto isso, nós ficaremos aqui. É interessante que nós temos na literatura clássica do Espiritismo o livro Deus na Natureza, de Camille Flammarion, e também a série de obras de Leon Denis, que em verdade foi um grande apreciador e cultor da natureza, né? E a Célia fez um comentário que pode ser encontrado também no livro da Esperança, que foi escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e que tem o capítulo que aborda essa questão perante o mundo que nós estamos vivendo. Então, quando nós falamos em morada, o assunto perpassa, né, por várias questões e chega até aos nossos dias. Lembrando, inclusive, que a FEB tem um livro, né, intitulado Espiritismo e Ecologia. Pois bem, nós tratamos aqui de várias dessas questões relacionadas com o versículo que foi selecionado para a análise desse capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, mas nós temos mais algumas reflexões a fazer também. Então, é interessante que o Fonte Viva, por exemplo, o livro de Emmanuel, também tem alguma consideração de um outro trecho desse mesmo versículo, né? Perfeitamente. Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele traz aqui um fragmento desta parábola e que consiste no seguinte: vou preparar-vos lugar, no mesmo trecho mencionado por João. E Emmanuel então faz alguns comentários sobre este fragmento, dizendo o seguinte: sabia o mestre que,
até a construção do reino divino na terra, quantos o acompanhassem viveriam na condição de desajustados, trabalhando no progresso de todas as criaturas, todavia, sem lugar adequado aos sublimes ideais que entesouram. E concluindo, ele diz o seguinte: reconhecendo que o domicílio de seus seguidores não se ergue sobre o chão do mundo, prometeu Jesus que lhes prepararia lugar na vida mais alta. Continuemos, pois, trabalhando com duplicado fervor na sementeira do bem, à maneira de servidores provisoriamente distanciados do verdadeiro lar. De tal modo que nós verificamos aqui neste comentário de Emmanuel, que Jesus, na sua lucidez, trouxe-nos a ideia de que a Terra é uma morada em evolução e que todos nós que aqui vivíamos éramos seres necessitados desta evolução. E ele, Jesus, como condutor de toda a humanidade terrestre, para alento de todos nós, numa época em que sequer se desconfiava que houvesse outros planetas no universo, ele anuncia não só a existência de outros orbes, mas ele usa uma palavra muito interessante que é morada, ou seja, lar, onde nós poderemos viver. E disse ele, que iria preparar um lugar onde ele pudesse nos receber, naturalmente que ao final da nossa jornada evolutiva. Então, vejam que nós estamos atendendo aqui essas análises, perguntas como o onde, o como, Mas agora cabe também algumas reflexões, E me parece que Religião dos Espíritos, Emmanuel, tem algumas frases assim muito interessantes sobre aplicando para uma reflexão também para os momentos atuais. É verdade, César. Emmanuel, às vezes eu fico me perguntando o que seria de nós sem Emmanuel, como sem o Cristo, sem todos esses missionários, Emmanuel, ele nos traz em Religião dos Espíritos algumas reflexões muito interessantes. E ao longo dos comentários aqui, eu estava pensando aqui, quando Kardec faz a conclusão de que a casa do Pai é o universo, ou seja, nós então moramos nesse grande condomínio chamado universo. E aí a gente chega realmente à conclusão de que tudo realmente, a natureza é solidário. Ou seja, todos nós temos compromisso para com esse condomínio chamado universo. E Emmanuel vem trazer um pouco dessas reflexões quando ele diz que em todos os círculos cósmicos, os seres vivos, e aí ele se refere à asserção de Kardec, se desenvolvem através de inimagináveis graus evolutivos. Em A Gênese nós vamos encontrar também que nos são trazidas informações de que há muitos reinos da natureza que nós desconhecemos. Nós aqui na Terra não temos conhecimento de tudo que há na natureza, E que em outros globos há reinos da natureza que nós ainda não conhecemos. E Emmanuel traz essa informação também quando ele diz dos inimagináveis graus evolutivos e numa gama infinita das vibrações e os estados múltiplos da matéria, como foi já colocado aqui. Então Emmanuel nos traz a reflexão que nesse espaço incomensurável nós temos mundos berços, mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões, cada qual cumprindo com a sua destinação, com a sua função. E interessante que esse livro foi recebido à época da corrida à Lua. Então Emmanuel aqui faz uma saudação também aos cientistas da época que estavam pisando pela primeira vez na Lua. E ele diz o seguinte: desejando-lhe paz, a fim de que prossiga em suas arrojadas e preciosas perquirições,
podemos assegurar que em todos os planos, a consciência, acordada à luz da razão e da responsabilidade, surpreenderá sempre, por base de todo aperfeiçoamento moral, o preceito do Cristo, que coloca o amor a Deus e ao próximo como sendo o coração da vida, pulsando invariável no peito da justiça divina, que manda em toda parte, em todo o universo, conferir a cada um segundo as suas obras, né? Então a gente vê que todo o universo há uma interligação, há um comprometimento, e como a Célia bem colocou, né? Nós vamos avançando e ganhando novas conquistas a partir do momento que também crescemos moralmente, espiritualmente, para bem convivermos dentro desse grande condomínio que é o universo, que é a casa do Pai. Me lembrei aqui, já que foi citado Camille de Flammarion, que ele tem uma obra belíssima quando fala da composição dos corpos, que é Urânia. Em Urânia, ele cita cada planeta e a densidade dos corpos, ou a sutileza dos corpos, e talvez naquele comentário que José Luiz fez, que os astronautas estão procurando, os cientistas estão procurando, talvez, uma coisa que eles não saibam onde encontrar. Estão procurando vida humana, vida com o nosso corpo em outros planetas. E Camille de Flammarion fala dos seres voláteis, dos seres alados, né? Em cada planeta, diferenciado. Isso acho que enriquece também o nosso conhecimento. Mais uma dica. Muito bom. Então nós estamos chegando ao final desse aprofundamento, né, do trecho de João, e vamos pedir ao Wagner se ele teria mais alguma reflexão, né? A gente nota como que um momento de estudo em torno do Evangelho, com essas chaves espíritas, que são extraordinárias, através da revelação de médiuns idôneos, a partir do trabalho do codificador, como isso nos remete ao autoconhecimento, à reflexão profunda das nossas necessidades, que no fundo não são maldições, são aspectos de ignorância, de vícios comportamentais e que podemos alterar com esse padrão superior oferecido pelo Cristo. Nós temos nessa proposição, e que foi salientada aqui, a questão do crer em Deus e o apelo de Jesus, crede também em mim. Porque Jesus veio trazer-nos como modelo para a humanidade os padrões superiores daquele que comunga o divino, que comunga o amor do Pai. Esse amor que está estampado em todas as coisas, que o homem não criou, mas que o homem pode utilizar para elaborar os seus projetos de felicidade dentro do plano evolucional que nos é comum. É a grande herança de Deus a todos nós. E a questão da morada que foi salientada, nós temos aprendido muito com a matéria. E a matéria foi definida pelo Espiritismo como o laço que prende o espírito. Então nós entendemos que a matéria nos acondiciona pela reencarnação, dentro de sistemas, circuitos próprios a cada época vivencial. Mas o grande objetivo é chegar nesse ponto que foi salientado por fim, com o auxílio da obra espírita, de Emmanuel particularmente, que são os estados íntimos. Nós sabemos que céu e inferno, isso está por dentro da alma. Nós não temos mais, com o auxílio da doutrina espírita, que crer nessa teologia estabelecida pelo pensamento humano em momentos de ignorância ou de tacanhez da apreciação do divino, que é embaixo, em cima, isso tudo foi destronado. Então nós temos estados. Quando o apelo vem, não se turbe o vosso coração, é para que a gente possa identificar-se com o que é melhor. Esse processo de seleção corre por conta da nossa vontade. Quando nós queremos, o universo conspira em nosso favor. É preciso que reflitamos muito nesses estados íntimos. A busca da doutrina, do Evangelho, porque Jesus ressurge no Espiritismo, essencialmente, sem os aparatos que lhe ofereceram no tempo, nós próprios, muitas vezes, vem exatamente nos libertar. E através da libertação a gente encontra a nossa inserção nesse universo de amor. Porque fora da caridade não há salvação. Então nós completamos agora uma das etapas, né,
dessa reunião de estudos dentro do curso na FEB sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai, que Allan Kardec fala sobre os diferentes estados da alma na erraticidade, das diferentes categorias de mundos habitados, da destinação da terra e causa das misérias terrenas, instruções dos espíritos sobre mundos superiores, mundos inferiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Dentro do capítulo, nós selecionamos os versículos de João, que Allan Kardec destaca em princípio, e fizemos o estudo aprofundado apenas desses versículos.